Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu sempre deixo convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir nossas outras plataformas. A gente tem publicado conteúdos complementares diariamente no Instagram e no YouTube, onde inclusive vai estar disponível a edição desse podcast em vídeo. Bom, nas últimas semanas o Eduardo Con, que é trader na tesouraria aqui do Itaú, e o Pedro Renault, que vocês já conhecem, que é economista aqui na nossa área macro, participaram de uma série de reuniões com investidores institucionais, principalmente de renda fixa lá nos Estados Unidos. Foram mais de 20 encontros e a ideia desse episódio é tentar traduzir um pouco a visão do estrangeiro em relação ao cenário político-econômico brasileiro, as oportunidades de investimento por aqui e atualizar também as nossas projeções. Então, ambos estão aqui hoje para esse bate-papo. Pedro, Eduardo, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Beleza. Marcelo. Bem-vindos aí, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Boa. Começar com o Eduardo, que é estreante aqui. Acho que, recapitulando um pouco o andamento do ano nos investimentos, Eduardo, ficou marcado em diversos momentos uma certa divergência de opinião quando a gente olha investidor local e investidor estrangeiro em relação ao Brasil, épocas em que uns estavam mais otimistas, outros mais cautelosos, enfim. Com base nas conversas que vocês tiveram lá nos Estados Unidos, como o estrangeiro está vendo hoje as oportunidades de investimento por aqui? Olha, acho que o maior sentimento que a gente teve saindo das reuniões, das primeiras inclusive, foi o uau, os gringos estão vestidos de verde e amarelo. Os caras estão, assim, totalmente convencidos de que o trade é Brasil, principalmente na esfera de EM, né? Uhum. Assim, a maior comparativamente, aposta, a melhor aposta de performance foi Brasil, nas carteiras de EM. E acho que uma coisa que vale destacar, que chamou a atenção, é que a gente faz todo ano essa viagem, tá? Esse ano ela foi maior, ou seja, teve mais demanda, e também outra coisa que vale o destaque é que tiveram mais players nessa reunião. Normalmente a gente falava com uma pessoa focada de Brasil, a pessoa focada de Latam, quiçá a pessoa focada de EM. Dessa vez tinha pessoas de cross asset, que é uma outra área do fundo, que é um outro dinheiro, é um outro pocket, bem maior que o pocket de EM, que estava se interessando por Brasil. Eu acho que grande parte da performance que a gente viu nesse último semestre foi tanto o IM dedicado quanto esse cross-asset que não é dedicado. Então, sim, a divergência existiu. De fato, no começo do ano, o local ele estava bem pessimista com o Brasil. O local estava pessimista porque, primeiro, eu não acreditava que o arcabouço fiscal ia passar. Depois teve a história da meta. Depois teve a história da reforma tributária que não ia passar. E o gringo sempre veio naquele sentimento de fade, essa desconfiança do local. E com isso ele foi fazendo a performance e o local deixou um pouco do dinheiro na mesa. Acho que atualmente o local está mais convencido, claro, porque o cenário foi a favor, a desinflação veio, as reformas aconteceram, o local fez um pouco do catch-up, mas o grande ganhador do semestre foi o estrangeiro. Interessante, você comentou reforma tributária, arcabouço. Pedro, com que nível de profundidade os caras acompanham essas discussões? Talvez essa diferença entre otimismo e pessimismo venha de uma lupa um pouco maior ou um pouco menor. Em linhas gerais, eles estão vendo essas pautas de forma alinhada com o que a gente vê aqui? Como é que você avalia a avaliação deles do cenário local? Boa. Acho que esse ponto sobre o nível de detalhe da lupa é importante, né? Às vezes você olhar mais o big picture te permite fazer uns calls mais acertados. É óbvio que isso não sempre é verdade. Às vezes o detalhe é o que mais importa, mas a gente fica mas aqui evita ruído também. e a gente está aqui, poxa, imerso nesse mercado. Às vezes é difícil separar realmente o que é ruído do que é informação. E aí eles olham, sim, de uma forma mais macro. Macro, eu digo, né, os grandes fatos. Eles olham de uma forma muito no relativo. Então, que o Con falou, o gringo hoje gosta mais de Brasil do que de outros emergentes. E às vezes a gente, dentro de casa, mais comprado, né, assim, na física até, por estar aqui, fica com um sentimento um pouco contaminado que esse gringo consegue passar por cima. Então, acho que teve um pouco a ver
com pegarem esse trade do otimismo, talvez, um pouco antes, tá? Agora, acompanham com cuidado. Então, eles são bem informados, as conversas, obviamente, são de altíssimo nível. Arcabouço, discussão da meta de inflação, foram coisas que estiveram presentes em todas as reuniões. Inclusive, há um entendimento de que o fiscal ele ainda precisa de medidas adicionais no Brasil. O arcabouço, por si só, ele coloca uma regra importante, mas a gente precisa ver todas as medidas de receitas, e ali há até uma certa dúvida que a gente compartilha de se essas medidas todas vão entrar de fato. Então, não é que foi para a geladeira a discussão do arcabouço, ela fica, vamos dizer, mais contida, mais tranquila durante um tempo. Agora, a gente ainda tem esse problema fiscal para ficar de olho. Reforma tributária é uma que, talvez olhando mais para o detalhe, falando com o deputado XYZ, havia mais dúvida aqui do que lá de que ela andaria. Ela, de fato, andou melhor do que nós esperávamos na Câmara. A gente ainda precisa ver os próximos passos no Senado, mas eu diria que ela não foi tanto game changer para essa turma. Talvez a confirmação dela, como a confirmação da meta em 3%, elas possam ser gatilhos para você adicionar a posição para o cross-asset que ainda estava flertando com entrar, de fato, dar um passo para frente, tá? Mas, sim, tá tudo no... Eu diria que você tem uma divergência dos principais pontos entre locais e estrangeiros, não. É mais um pouco no detalhe, e às vezes o que com essa mesma informação eu vou ter de sentimento. O estrangeiro olhando para o relativo, ele tem tendido a ficar mais otimista com o mesmo conjunto de fatos. Perfeito. E a gente trouxe na primeira resposta aqui, Eduardo, um pouco da tua visão geral para os ativos brasileiros, mas se a gente pudesse comentar um pouco por classe de ativo, como é que você avalia o interesse desses investidores e também se há uma diferença quando a gente compara o tipo de investidor, pegando a turma dos hedge funds com real money, por exemplo, muda um pouco quando a gente olha essas classificações? Sim, acho que muda bastante. Acho que primeiro vamos dividir por renda fixa e moeda, tá? Eu acho que todos os investidores lá, sejam hedge funds ou real money, eles gostavam e gostam do trade da moeda, do carry trade do real. Então, eles estão alocados, bem alocados, gostam dessa posição. No nosso entender, eles vão manter até que a coisa comece a mudar nessa história de carry trade, e isso vai se mudar com o corte de juros no Brasil e com um eventual ainda aumento de juros lá fora. Então, essa história do carry trade tende a acabar, mas por enquanto eles ainda mantêm essa posição. Na questão da renda fixa, aí há uma diferença grande entre a alocação entre o real money e o hedge fund. O hedge fund, ele foi mais no trade de política monetária, que aqui haveria um ciclo de corte de juros, então ele alocou as posições mais no miolo da curva, numa região entre janeiro 26 e janeiro 27, para fazer esse trade da política monetária de um ciclo de afrouxamento que está por começar. O real money é um cara mais longo prazo, ele já fez o trade da diminuição do prêmio de risco. Então ele alocou tudo que ele pôde na parte mais longa da curva. Então a gente conversou com players que estavam alocados tudo na NTNF 2033, que é o papel pré mais longo do Brasil. Então existe essa diferenciação entre os players, mas o sentimento geral é o mesmo. Eles estão overweight em Brasil, é o melhor trade, é a maior convicção deles e é onde eles ganharam mais dinheiro. Perfeito. A gente falou muito aqui como no relativo o Brasil está bem. Acho que é interessante. Há 2 episódios teve um convidado que comentou que o Brasil deixou de ser o patinho feio, agora menos feio, e agora era o patinho bonito até. E diante desse cenário de certa euforia, talvez, Pedro, o que ainda preocupa o gringo? Quais pautas são mais sensíveis, né, para mexer nesse risco Brasil? E como é que eles avaliam também os próximos passos aí de política monetária, esse iminente aí início de ciclo de corte de juros? Boa. Acho que assim, as principais pautas, e talvez em parte por isso a gente tenha ficado o patinho bonito, as principais pautas eram arcabouço e meta de inflação. Essas duas coisas causavam calafrios, tá? E aí passaram, né? A meta não foi alterada, o arcabouço ainda falta detalhes finais ali, mas é bem detalhezinho mesmo. E aí você fica meio que sem gatilhos
de curto prazo, mapeados, pelo menos, para ter uma piora de humor. Então, acho que é importante caracterizar aqui que o patinho bonito, ele é num horizonte que, para o investidor que olha para mercados emergentes, é 3, 6 meses. Ele não está casado com essa economia, mas ele gosta muito desse namoro aqui de curto prazo, tá? E aí a gente até viu nas conversas lá, né? O investidor, às vezes, buscando qual vai ser o gatilho para ele desmontar essa posição, para ele colocar o lucro no bolso, porque ele já surfou uma onda boa. Realizar e mas, poxa, ainda posso surfar mais um pouquinho, tenho que reduzir aqui. Eu acho que, de fato, no curto prazo, talvez esse gatilho esteja mais fora do que dentro. Você tem a economia americana dando sinais repetidos ali de sobreaquecimento. Você tem um Fed que, na nossa leitura, vai subir juros mais 2 vezes. Tem risco de que tenha que ir além disso, que pelo menos tenha que fazer um discurso bem mais duro. Então, o ambiente externo, que tem sido algo ali que possibilita todo o carrego que o Cohn mencionou, né, esse diferencial de juro elevado, ele é algo que a gente é refém dele nesse momento. O Brasil, ele é esse trade interessante num ambiente que a gente chama de soft landing. A economia americana, ela vai caminhando para uma desinflação sem recessão, onde o Fed acerta o ponto. Se você desvia para o lado da economia estar quente demais e precisar mais de juros, menos carrego, real mais fraco e vai puxando a reboque as outras variáveis domésticas. Ou se você desvia para o lado de, poxa, os Estados Unidos está entrando em recessão, aí é prêmio de risco na veia e também acaba todo esse trade, tá? Então, acho que a lógica tem sido um pouco essa. Você falou de política monetária, desse ciclo iminente. De fato, a gente acha que o Copom começa a cortar agora em agosto e acho que isso ficou muito claro com os últimos passos ali da comunicação. O investidor estrangeiro já enxergava isso, olhando para, talvez até de novo aquela análise um pouco com menos olhando para o nível de juro real, para onde está a inflação. A conclusão era, poxa, as taxas têm que cair. Aí a pergunta mais frequente que a gente recebe lá é se não pode cair mais do que a gente espera. E o mais aqui é tanto em termos de ritmo, o Copom pode fazer cortes mais profundos, quanto o nível terminal mesmo, se esse nível de juro não pode ser mais para casa dos 8, coisa assim, tá? Perfeito. Acho que queria reforçar ainda esse ponto e mapear melhor essas trade ideas aí, né? Eduardo, você comentou um pouco como era unânime ali a posição tomada em real, mas que outras ideias, posições se mostraram presentes e principalmente em que horizonte de tempo, né? Pegando o gancho também nesse ponto que o Pedro falou. Legal. Então, real é uma unanimidade lá, não tinha um player que não tivesse essa posição. E aí, na parte de juros, varia muito do tipo de player, se ele aloca mais no curto ou no longo, mas todos os players aplicados overweight, ou seja, acima do que o índice sugere, acreditando no Brasil como a melhor opção. Eu acho que o que vale destacar, e eu esqueci de mencionar, é que essa posição também é uma falta de alternativa dos outros mercados, no sentido de que o Brasil, além da história ser boa, é um mercado extremamente líquido. Então, o estrangeiro, ele dorme tranquilo com a posição de Brasil, porque ele sabe que se esse cenário mudar repentinamente, acontecer alguma coisa, ou os Estados Unidos desviar desse cenário de soft landing, a saída do Brasil ela é menos custosa do que qualquer outro IEM. Então, ele alavanca, ele monta posições grandes e dorme tranquilo. Eu acho que isso também é um feedback que a gente traz de lá, que essa posição do Brasil é extremamente confortável. Agora, de trade ideas, como eu te disse, acho que parte... Alguma te surpreendeu lá? Não, todo mundo fazendo o Quase beabá, quase a mesma coisa, o beabá, um acredita mais na política monetária, acha que tem espaço para cortar mais, ele vai estar alocado um pouco mais curto para conseguir capitalizar mais. O outro acredita na história de prêmio de risco, que vai convergir mais, então ele está mais longo para capturar isso melhor. Mas nenhuma grande trade idea assim de diferente do que o beabá. Alguns players na questão da moeda, fazendo em vez de long Brasil, short dólar, fazendo short euro, fazendo algum outro short para financiar esse long Brasil, mas nada de muito assim diferente.
E por mais que não fosse o foco equities, o pessoal, você sentiu que olha com otimismo ou menos? Eles olham como se tivesse atrasado, como era um pessoal de renda fixa, então eles olham na questão prêmio de risco. Ele fala, bom, o prêmio de risco de renda fixa e da moeda tem que andar, logo o prêmio de equity também tem que andar. O Brasil está muito lagged, eles falavam, mas nada muito assim, era bem superficial, que o foco era mais renda fixa. O que a gente tinha bastante também era interesse de corporates. Eles achavam que também esse diferencial, apesar dos eventos que a gente teve na questão corporate americanas, entre outros, eles estavam mais bem confortáveis com as empresas aqui, o nível de endividamento, essas coisas, e achavam que também era um mercado que deveria ter essa redução de prêmio de risco. Perfeito. E para a gente fechar esse papo, Pedro, queria recapitular aí as nossas principais projeções, com tanto gringo comprando real, a gente vai bater quanto aí, né, no câmbio? Boa pergunta. E conveniente o momento, porque a gente atualizou projeções, começando pela do real, a gente manteve em R$5 por dólar a cotação do fim desse ano, tá? Qual que é a lógica? Muito do que a gente falou aqui, o Copom vai cortar juros e o Fed ainda vai subir. Isso diminui o carrego que tem sido espinha dorsal aqui de apreciação de moedas emergentes dentro desse ano. Você ainda tem possibilidade de ruído doméstico, né? Os gatilhos de curto prazo talvez não estejam presentes, mas, obviamente, a gente tem uma economia emergente com nível de dívida elevado, com, vamos dizer, uma necessidade de maior clareza sobre como vão evoluir as receitas do governo. Então, o componente de risco doméstico ele não está completamente desaparecido e, de novo, o carrego vai diminuir. R$5 por dólar no fim desse ano, 5,25 é a projeção para o fim do ano que vem, com aquela velha máxima que eu já falei outras vezes, de que câmbio existe para humilhar economista. Outros números, a gente reafirmou recentemente nossas projeções de PIB em 2,3% e 1,5% de crescimento para o ano que vem. Lembrando, 2,3% desse ano é um número que até pouco tempo atrás era bem menor, e a mudança grande aqui foi uma safra muito forte no primeiro trimestre, dando um impulso, gerando o que a gente chama de carrego para o restante do ano, né? Uma inércia positiva. Juros, a gente entende que o Copom começa a cortar em agosto, depois das comunicações recentes. Eles vêm falando bastante em parcimônia, e isso para a gente significa que o corte ele é de 25 pontos base, então começa devagar. Depois eles devem aumentar o ritmo para 50 pontos por reunião. Então, 25 em agosto, 50 nas decisões de setembro, novembro e dezembro. O ano fecha em 12%. E aí, no ano que vem, a gente está projetando um fim de ciclo em 9,5%. É até o que eu tinha mencionado. Tem gente, o gringo, indagando se não pode ser mais baixo do que isso, tá? Inflação, a gente tem 5,1% para o fim desse ano. Também é um número que melhorou em termos de passado recente. Muitas das revisões tem a ver com a parte de inflações de alimentos, combustíveis ajudando um pouco também. E aí você tem para o ano que vem uma projeção de 4,4% ainda do IPCA, tá? Acho que são os grandes números. Perfeito, acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta. Queria novamente agradecer a participação do Eduardo e do Pedro nesse episódio. Valeu, Marcelo. Obrigado. E fazer o marketing aqui, Martin, voltando aqui, importante. O Eduardo comentou que no LinkedIn dele, ele posta diariamente um comentário de mercado bem interessante, que a gente aqui no banco recebe por e-mail. Eu não sabia que estava no LinkedIn, então fica o convite para quem quiser acompanhar o LinkedIn dele aqui também. Chovendo numa olhada, a gente faz também o Itaú Views Morning Call diariamente. Tá no Spotify, nas principais plataformas. Boa. Esse a gente já fala sempre, mas sempre importante reforçar também. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu.